Pronto, então, boa noite. Tá me ouvindo, né, gente? Boa noite. Então, assim, depois de um pequeno arranjo, a gente vai conseguir dar início à nossa aula. A gente convidou a doutora Sheila Levi, que ela é pediatra, intensivista pediátrica, foi coordenadora tanto da residência, como também da UTI pediátrica lá do IMIP, se especializou em cuidados paliativos na infância e na adolescência, tem uma expertise aí maravilhosa e muita informação com certeza boa para passar para a gente. Então, assim, é um prazer bem grande a gente estar começando essa educação continuada com você e a gente agradece demais você ter aceitado o nosso convite, certo? Seja bem-vinda. Eu agradeço, né, Aninha, Babi, vocês foram, posso dizer assim, minhas crias, né? Sim. Então, essa sementinha, essa provocação, né, que vocês têm na hora de olhar, eu fico feliz, né? Porque eu sei que tem um pouquinho das várias vezes que eu tirei vocês da zona de conforto, que eu sei que aconteceu. Não é fácil, não é fácil. Isso, e aí é muito bom ver uma equipe, e é uma equipe jovem, de um serviço jovem, né, que já está buscando, né, esse tipo de conhecimento, esse tipo de cuidado e assistência para o paciente, que é tão importante, né, e é uma demanda da sociedade. A sociedade, hoje em dia, vai demandar isso, né, e a gente precisa estar realmente pronto para isso. Então, quando a gente fala em cuidados paliativos, vocês estão vendo minha tela, né? Só para meu slide. Estão conseguindo ver? Sim, tá ok, tá aparecendo. Então, quando a gente fala em cuidados paliativos na pediatria, é bom a gente relembrar um pouquinho onde é que surgiu, né, tudo isso. Então, o cuidado, esse movimento hospice moderno, que surgiu ali pela volta da década de 40, 50, 60, com Cicely Saunders, surgiu muito da necessidade de cuidar das pessoas, as pessoas que já não tinham mais uma proposta de cura, e estava acontecendo um grande desenvolvimento tecnológico, e os hospitais eles estavam naquilo de salvar vidas, de índices, né, dos seus indicadores, de mostrar qualidade de indicadores, e as pessoas que estavam fora dessa proposta de cura, elas passaram a não ser mais bem-vindas nos hospitais, justamente porque elas iam contaminar esses indicadores. Mas aí Cicely Saunders percebeu que essas pessoas, apesar de não terem um tratamento para a cura, elas tinham muitas questões e muitas condições que precisavam ser cuidadas, que precisavam ter precisavam do alívio do seu sofrimento. E aí é que surge o conceito que ela trouxe, que é o conceito de dor total, né? Que é a dor numa esfera muito mais ampla, não só da dor física, mas da dor emocional, e essas pessoas precisavam ter a sua dor e os seus sintomas cuidados. Então, realmente, o cuidados paliativos nasceu para aquelas pessoas que estavam fora de proposta terapêutica, né? Ou seja, as pessoas que não tinham uma terapia de cura. E na América, já por volta da década de 60, influenciada, né, por esse movimento que acontecia na Europa, veio várias publicações, né, sobre a morte e o morrer, com a Elizabeth Kubler-Ross, que publicou, aí tem um estudo sobre, uma publicação sobre as fases do luto. Então, foi a pessoa que na América começou a trazer também esse tema à tona e falar sobre essas questões. E aí, no mundo inteiro, começa esse movimento. Em 1990, a Organização Mundial de Saúde lança o conceito, né, de cuidados paliativos, e lá na Inglaterra surge como um movimento hospice. Quando se traduzia fazia a tradução, ficava como hospício, e aí a tradução não ficava boa, e aí foi um cirurgião canadense que criou o termo cuidados paliativos.
e trazendo o paliativo de pallium, que é do latim, que vem de manto, né? Um manto de proteção. A OMS, quando definiu em 90 cuidados paliativos, ela traz como cuidado ativo e total do paciente, mas traz como quando a doença não responde a tratamento curativo. E aí vem controle de dor, de sintomas, né? A prioridade é a qualidade de vida. Não inclui família também nesse conceito e mantém o cuidado paliativo para realmente para aquelas pessoas que estavam morrendo. Em 2003, a própria Organização Mundial de Saúde revê esse conceito e traz como medidas que aumentem qualidade de vida, inclui familiares nessa abordagem, mas mantém aquela ideia de que é para aquele paciente que enfrenta uma doença em fase terminal, ou seja, para um paciente fora de possibilidade terapêutica. Em 2017, com cuidados paliativos crescendo no mundo inteiro e todo mundo vendo a importância desse tipo de abordagem, é que a gente tem uma reformulação do conceito e o cuidados paliativos passa a ser conceituado como uma abordagem que promove qualidade de vida para pacientes, crianças ou adultos, mantém a família, né, continua incluindo a família. E aí a novidade aqui é que para aquelas pessoas que enfrentam doenças que ameacem a vida, que ameacem a continuidade da vida. Então, aqui não necessariamente as pessoas estão fora de possibilidade terapêutica, elas podem ter uma possibilidade terapêutica, mas essa condição de doença, de agravo, ela tanto ameaça a qualidade de vida como a continuidade da vida. Então, é uma reformulação do conceito do cuidados paliativos. E aquilo que eu já tinha dito a vocês, né, que o termo vem do latim palio, que significa manto, né, que seria aquele manto de proteção do paciente que está enfrentando uma doença grave e ele precisa ser protegido tanto dos sintomas do sofrimento da doença, como também do sofrimento do próprio tratamento, né? E aí vem a pergunta, então a gente já conheceu, viu um breve histórico, viu o conceito, né? Passeou um pouquinho sobre a própria mudança de conceito que a OMS traz. Eu gosto de abordar isso, porque a gente fica ainda, né? Por que todo mundo acha que cuidados paliativos é só para quem está morrendo? Bom, ele nasceu assim, ele nasceu realmente para quem estava morrendo, mas o benefício desse tipo de abordagem foi reconhecido, foi visto como uma forma tão importante de cuidar, de acolher, que ele extrapola a sua necessidade para todo e qualquer paciente que tenha uma condição que comprometa a sua qualidade de vida. Então, vamos ver para quem, né? Quem são esses pacientes? Em 1998 e revisado em 2016, quando se definiu cuidados paliativos para a criança, já até em 98 já trazia, né, um conceito mais robusto, um conceito mais completo, vamos dizer assim. Então, a gente define como cuidado total, ativo e total do corpo da criança, então envolve todas as esferas, né? Tem que ter o apoio familiar. A gente que trabalha com criança, que trabalha na pediatria, sempre teve, né, essa questão da família, a gente sempre teve que exercitar esse acolhimento da família. E começa esse cuidado, ele deve começar quando a doença é diagnosticada. E ele continua, independente de haver ou não um tratamento para essa doença. Tem o objetivo de aliviar sofrimento em qualquer esfera, né, física, psicológica ou social, e traz a abordagem multidisciplinar, porque a gente vai falar um pouquinho mais na frente, para você fazer uma abordagem tão ampla do ser humano, não dá para ser um médico sozinho, né? E ele pode ser fornecido tanto no hospital terciário, como no centro de saúde, ou no domicílio da criança, né? Onde essa criança possa ser cuidada. A gente tem a dificuldade de aceitar os cuidados paliativos na pediatria, eu considero isso por dois equívocos, né? Um
É porque a gente acha que o cuidados paliativos só é para quem está morrendo, e a gente já viu que isso mudou, né? A gente falou bastante nisso. E o outro grande equívoco é da gente achar que crianças não morrem, né? Então, se a gente acha que é um tipo de cuidado que é para quem está morrendo, e se as crianças não morrem, então não tem como falar em cuidados paliativos para a pediatria. Então, são esses dois equívocos que alimentam essa recusa, né, de quem lida com criança de tratar sobre esse tema, graças a esses dois equívocos. Então, mas as crianças morrem, a mortalidade infantil está aí, as taxas estão aí, é uma realidade que se impõe para a gente, né? É verdade que essa taxa ao longo das décadas vem caindo, graças ao desenvolvimento tecnológico, né, de vacinas, saneamento básico, novas medicações, mas existe um grande arsenal terapêutico de desenvolvimento tecnológico que está dentro dos hospitais terciários, dentro das unidades de terapia intensiva, principalmente. E a gente lida com uma nova realidade agora. A gente passa a ter o cenário daquela criança com a condição crônica complexa, que é a condição crônica complexa, é aquela criança que tem um agravo de saúde e que esse agravo vai levar ela a ter atendimentos em unidade hospitalar de qualquer complexidade várias vezes ao longo da sua vida, com comprometimento funcional, e a gente passa a ter também um novo cenário, que é aquela condição com risco de vida. Então, existem hoje, dentro das unidades de terapia intensiva, condições que há décadas atrás as crianças não teriam a possibilidade de sobreviver, e hoje a gente consegue com que essas crianças sobrevivam. O que acontece com esses dois cenários o que a gente tem visto hoje que muitas vezes essas crianças com condições de risco de vida, que são aquelas crianças que chegam agudas e ficam bem graves, a gente tem tanto recurso tecnológico para prolongar essa situação, que acaba que elas sobrevivem daquela condição aguda, mas elas saem com grandes comorbidades, e elas migram para esse grupo de crianças com condições crônicas complexas. E ao longo da vida, essas crianças com condições crônicas complexas, elas vão fazer agravos agudos, elas vão ser crianças com condições crônicas que vão ter eventos agudos, por exemplo, paciente encefalopata que entra em estado de mal ou que fez uma pneumonia aspirativa, e vários outros exemplos. E aí as crianças com condições crônicas complexas, elas migram para o grupo das crianças com condição de risco de vida. Então, e aí a gente começa a ter esse cenário muito confuso, da gente tentar entender até que ponto se vai, até onde se vai com essas crianças com quadro agudo, e até onde se vai, o que se deve e o que não se deve instituir para aquelas crianças com condições crônicas complexas. Então, a gente está agora nesse novo cenário e que a gente precisa entender como é que vai lidar com essas duas situações. Para tentar facilitar esse entendimento de para quem não é cuidados paliativos, eu construí esse fluxograma aqui. Então, vamos fazer a seguinte pergunta, né? A criança está doente? Se a minha resposta é não, a criança não tem nenhuma doença, então eu não preciso estar tratando sobre isso, né? Mas se a minha resposta é sim, a criança tem uma doença, e aí eu passo para a pergunta seguinte: essa doença tem cura? Sim, essa doença tem cura. E aí, se eu digo que é um quadro leve, com poucas intervenções, né? E essa criança, por exemplo, uma pneumonia leve, que eu trato até ambulatorialmente, ou mesmo no internamento em enfermaria, mas é um quadro que responde, eu espero que responda bem, vou ter poucas intervenções. Então, a princípio, é um paciente onde a gente não vai estar tratando com a abordagem do cuidados paliativos. Mas se a minha criança está doente, tem cura, mas é um quadro grave, onde eu vou ter muitas intervenções, um tratamento longo, alguma possibilidade desse tratamento falhar. Então, lembre, a OMS reviu o conceito dela.
Então, se eu digo que é uma abordagem para cuidar do paciente que está sob risco de continuidade da sua vida, então está aqui o nosso paciente que está doente e apesar dele ter uma cura, uma proposta de cura, mas é um quadro grave, onde eu vou precisar ser muito agressivo, vou ter muita intervenção, então eu vou ter muito sofrimento, e aí eu ainda tenho o risco dele não evoluir da forma que eu espero. Então, esse é um paciente que tem indicação de cuidados paliativos. Outro grupo é, se meu paciente está doente e não tem cura para a doença dele, mas é um quadro controlado por medidas que visem a melhoria da qualidade de vida e preservar a funcionalidade. Essa criança, desde o diagnóstico da condição dela, ela tem indicação de cuidados paliativos, justamente para que as medidas paliativas, a abordagem da equipe multidisciplinar, preserve a funcionalidade dela e, com isso, ela tenha uma melhor qualidade de vida. Nos quadros onde é mais difícil o controle do sintoma, tem necessidade de muitas intervenções, então seriam aquelas condições com doenças crônicas graves e que elas evoluem apesar das medidas instituídas, mas a gente tem cuidados paliativos para preservar a funcionalidade dessa criança o maior tempo possível, porque é o que vai ter de qualidade de vida para ela. Então, aqui a gente tem um panorama geral do cuidados paliativos, de quem tem indicação de cuidados paliativos, com perguntas simples, né? E é o que a OMS definiu, e aí já foi publicado no Jornal de Pediatria, que são os grupos, né? O grupo 1, grupo 2, grupo 3, que é isso aqui. Por exemplo, o grupo 1, qualquer doença ou lesão crítica, uma desnutrição grave. Então, no grupo 1 tem a possibilidade de cura, mas a recuperação pode ou não ser possível. No grupo 2, já é uma condição crônica, mas ainda pode ser curada, mas com longo tempo, né? Um longo tempo de tratamento, com muitas intervenções. No grupo 3, já são aquelas condições progressivas, com risco de vida. Então, são inúmeros os diagnósticos e as condições que a gente tem indicação de falar sobre cuidados paliativos. Quando é que eu vou pensar que meu paciente que eu tenho que abordar o cuidados paliativos? Então, pela própria definição da OMS, lá a gente desde o diagnóstico. Como é que eu faço isso, né? Então, por que a gente pensa em cuidados paliativos só quando o paciente está morrendo? E às vezes ele fica como se fosse numa caixinha, né? Ele entra e sai, né? Hoje ele está em cuidado paliativo, amanhã ele não está mais. Aí passa 3 dias aí ele está em cuidado paliativo de novo. Aí fica essa confusão na cabeça da gente. Então, a indicação de iniciar cuidados paliativos é se a gente está falando que é a abordagem, o tratamento que protege a pessoa dos sintomas e do sofrimento de uma doença. Então, é razoável que a gente pense que eu devo instituir meu cuidados paliativos no momento que a doença se instalou. Então, é no momento do diagnóstico. Normalmente, quando o paciente recebe o diagnóstico de uma doença, ele está com vários sintomas, tanto que ele adoeceu, foi para o hospital e precisou fazer investigação. Nesse momento do diagnóstico, existem muitos sintomas, existe muito sofrimento, principalmente da família, para saber do que se trata, medo de perder o paciente, de perder seu filho, principalmente. Então, veja, tem muita coisa para a gente fazer aí, que é a abordagem do cuidados paliativos. Então, o cuidados paliativos, essa intervenção, ela deve ser o mais precoce possível, deve ser considerada para qualquer criança que apresente uma condição ou que é limitadora da sua vida, ou que vá comprometer a sua vida ou a qualidade da sua vida. E a gente deve sempre fugir desse modelo de intervenção, que é do tudo ou nada, que é por isso que a gente fica, o paciente entra e sai de cuidados paliativos, tem um dia que a gente faz tudo e outro dia que a gente não faz nada. Que é outra coisa que a gente deve evitar, né? A questão do tudo ou nada. Então,
é aquilo. Teve o diagnóstico, eu estou falando de tratamento curativo, ou seja, eu estou fazendo tudo, e quando eu começo a pensar que não está dando certo o meu tratamento, aí eu vou, não tem mais nada para fazer, né? A gente direto escuta isso, né? E o modelo de intervenção que é proposto pela OMS é esse aqui, onde você tem o momento zero, que é o momento do diagnóstico, então você vê, existe uma terapia redutora de risco, e essa terapia redutora de risco tanto pode ser uma terapia que controla a doença ou que cura, e a gente tem aqui o cuidados paliativos, que é abaixo dessa linha tracejada. Aqui tem um benefício potencial para a pessoa que a gente não está falando que ela está morrendo, mas que ela está em risco. Ela tem uma doença que pode comprometer a qualidade ou a continuidade da sua vida. No momento que o tempo vai passando, essa doença que era até aqui uma doença aguda, ela vai se cronificando. E o cuidados paliativos, ele vai aumentando a sua abordagem. Por quê? Porque se eu tenho uma doença que vai cronificando, muito provavelmente essa minha criança, esse meu paciente, ele vai perdendo funcionalidade. É aquela criança, por exemplo, da fibrose cística, que precisa agora de uma GTT porque está desnutrida, porque não consegue mais ir para a escola. Então, essa criança, ela começa a ter limitação, mas ela ainda tem uma terapia modificadora de doença, que aí o pneumologista vai saber melhor do que ninguém. E essa terapia modificadora não significa que está buscando a cura, você está buscando tempo, você está tentando agregar tempo. E o cuidados paliativos, nesse momento aqui, que ele ganha importância na hora que você faz uma abordagem multidisciplinar, com fisioterapeuta, com nutricionista, com assistente social, com psicólogo, tentando fazer uma abordagem ampla de todo o aspecto da doença, você também vai estar modificando a evolução da doença, ou seja, por que os pacientes de fibrose cística do Canadá vivem mais tempo que os pacientes de fibrose cística do Brasil? Se a gente está recebendo as mesmas terapias que eles, as terapias modificadoras, o que será que a gente está fazendo de diferente? A diferença é que os pacientes do Canadá, eles têm um programa de cuidados paliativos e os nossos pacientes não têm, não recebem essa abordagem multidisciplinar. Então, a gente às vezes perde paciente porque não faz um acompanhamento adequado, porque mora no interior e não tem condições de vir, porque a mãe tem outros 10 filhos e não consegue trazer o filho para um acompanhamento. Então, acaba que faltou um cuidados paliativos, essa abordagem multidisciplinar, para construir uma rede de apoio para que essa criança tivesse a evolução da sua doença modificada. Conforme a doença vai progredindo, né, e aí ela vai entrando numa fase avançada, e é uma fase que ameaça a continuidade da vida, e a gente vai receber muito esses pacientes, porque eles vão internar muito com a gente nas UTIs, né? Então, a gente já tem pouca terapia modificadora, mas a gente ainda aí tem muita discussão sobre o que deve e não deve fazer, mas o cuidados paliativos, ele ganha importância e ele passa a ser toda a discussão de tudo do que vai ser feito, deve ser feito à luz do cuidados paliativos, principalmente usando como base os aspectos bioéticos e fazendo muita a decisão compartilhada. Então, nessa hora, a gente tem que ter um grande recurso de comunicação também para fazer essa decisão compartilhada. A comunicação, uma boa comunicação, eu vou falar um pouquinho sobre os pilares, mas ela deve estar em todo o processo, né? Depois que a morte acontece, que aí são as últimas horas de vida e é o processo de morrer, a gente ainda tem cuidados paliativos, que são os cuidados ao luto, e alguns serviços têm ambulatório de luto, outros têm a política das portas abertas, que a família pode vir, pode revisitar a equipe, tirar dúvidas. Então, o cuidados paliativos, ele continua mesmo após a morte.
O que a gente confunde muito com cuidados paliativos são esses cuidados de fim de vida, né? Por isso que o paciente fica entrando e saindo de cuidados paliativos. Por quê? Porque a gente acha que cuidados paliativos só é isso aqui. É também, né? Você discutir limitação de suporte, você falar sobre a morte, o que vai e o que não vai fazer, isso é cuidados paliativos também. Mas não é só isso, né? Você deve falar sobre cuidados paliativos desde o diagnóstico, passando pela cronificação da doença e quando chegar na hora da morte, na hora que a morte se aproxima, você vai estar falando sobre cuidados paliativos, mas um cuidado paliativo mais específico, que é o cuidado de fim de vida. A dificuldade, às vezes, da gente de conversar com as famílias sobre isso, sobre cuidados paliativos, é porque a gente só nos resta esse finalzinho aqui para falar. Então, uma família que veio ao longo de toda a doença do seu filho, da sua filha, e ninguém nunca conversou com ela sobre o que é proporcional, o que é não proporcional, quando chega nessa fase aqui, a gente se surpreende, parece que a família não sabe do que se trata, não sabe que doença é, não sabe como ela ia progredir. Então, isso acontece normalmente porque aqui, no início, não foi feita uma conversa, não foi feito um acolhimento e uma conversa sobre a real situação do diagnóstico. Então, a mensagem que a gente quer deixar é que não são excludentes, né? Cuidados não são portas que você tem que escolher qual vai entrar, muito pelo contrário. São tipos de cuidados que devem estar associados e conforme a proporcionalidade de cada um, mas eles sempre vão estar associados e o benefício para o paciente é enorme. Quando a gente fala no ambiente da terapia intensiva, então eu uso muito esse fluxograma, assim, esse gráficozinho para falar os tipos de tratamento quando eu vou conversar com as famílias. E eu digo, todo paciente que entra num ambiente de UTI, que ele interna numa UTI, é um paciente que ou ele é um paciente com uma condição crônica, complexa, que está com um evento agudo, e a gente não sabe se vai conseguir reverter aquele evento, para ele voltar para a condição anterior dele, ou se aquele evento vai determinar o fim da vida dele, ou é um paciente com um evento com uma condição aguda, de tal gravidade que precisou ir para a UTI, e que, portanto, apesar de em algum momento a gente ainda pensar que tem um tratamento curativo, é um paciente que está sob risco. Então, esses dois tipos de paciente, eles vão receber esses 3 tipos de cuidado. Então, o cuidado curativo, que aí pode ser curativo ou para controlar, ele foca na doença, ele olha para a doença. Ele tem uma dimensão, ele olha para a dimensão biológica, então, corpo, sintoma, diagnóstico, a gente tem que conhecer o diagnóstico, e nesse momento a gente está focando nas melhores evidências científicas. Então, o que os artigos dizem, o que eu sei, o que está lá nos guidelines para o manejo daquela condição. Eu olhei só para a doença. O tratamento de suporte, ele é o tipo de tratamento que ele faz a gente ganhar tempo, ele serve para ganhar tempo. Você quer ganhar tempo com aquele suporte para que o seu tratamento curativo tenha ação e faça com que o paciente melhore. Então, ele não cura nada. Por exemplo, uma ventilação mecânica, uma droga vasoativa. Esse é o tipo de suporte que não cura. Uma diálise, ele serve para você tentar dar suporte naquele momento de agravo, para que o paciente não morra, para que o curativo, ou seja, o antibiótico, a cirurgia de correção, ou qualquer outro medicamento, a reposição da enzima, por exemplo, o quimioterápico para os pacientes oncológicos. Então, para que o tratamento curativo faça o que ele está se propondo a fazer, usando a melhor evidência científica para esse manejo, e o tratamento de suporte, quando esse aqui fizer efeito, ele vai ser tirado. O cuidado paliativo, então,
ele deve estar muito presente no ambiente da UTI. Então, quando eu escuto hoje, assim, alguns locais intensivistas dizendo que não combina cuidados paliativos em UTI, então é um equívoco, é um grande equívoco, porque as UTIs são ambientes de grande sofrimento para o paciente, para a família. Então, aquela mãe, aquele pai que tem seu filho encaminhado para um internamento em UTI, provavelmente está sobre muito sofrimento. Aquela criança que foi admitida na UTI, mesmo que ela esteja inconsciente, ela tem muito risco de sofrimento, tanto sofrimento físico como sofrimento emocional. E aí o cuidado paliativo, ele foca na dimensão biográfica, né? O que é importante para aquela criança, quando a gente permite que a mãe esteja junto, porque é o elo de segurança da criança, quando a gente foca nesse manejo dos sintomas, quando a gente está preocupado com a analgesia, com a sedação, com a mudança de decúbito, com o silêncio, com todo esse respeito. Então, quando eu olho para o ser humano em si, eu estou fazendo cuidados paliativos. Então, vejam só, a gente dentro das UTI faz cuidados paliativos há muito tempo e nem sabia disso. Mas existe uma parte do cuidados paliativos dentro da UTI que é o que deixa a gente mais desconfortável, né? Que é quando o meu tratamento curativo não tem mais efeito, ou seja, eu não tenho uma possibilidade curativa, o meu tratamento de suporte está lá instalado e eu preciso tomar uma decisão sobre o que fazer com isso. Porque esse tempo que eu estava ganhando para que esse tipo de tratamento, que o curativo fizesse efeito, esse tempo que eu queria tanto, ele passa a agir como, até em alguns momentos, como um inimigo. Ou seja, um tempo que só prolonga sofrimento. Então, se eu estou falando de alívio de sofrimento, se eu prolongo um tempo à custa de um suporte e que eu não tenho nenhuma proposta curativa, então eu estou prolongando sofrimento e não vida. E aí vem cuidados paliativos, que é o que deixa a gente mais desconfortável, que a gente vai falar sobre as decisões, né? Sobre as tiradas de suporte, né? Quando é que eu vou tirar a droga vasoativa? Quando é que eu vou tirar quando eu vou suspender a diálise? Quando é que eu vou tirar a ventilação mecânica, né? E aí a gente precisa fazer esse tipo de discussão com a participação da família. E como é que eu faço isso, né? Como é que eu faço esses cuidados paliativos? Então, a gente já disse que os cuidados paliativos, ele olha muito para o aspecto multidimensional do ser humano, né? Então, todas as esferas, o social, o cultural, o afetivo, o biológico. Se a gente está pensando em olhar um ser humano em todos esses aspectos, e existe uma modalidade para isso, e essa modalidade de cuidado, ela é baseada em 4 pilares, e não é à toa que ela se baseia nesses 4 pilares, né? O primeiro pilar do cuidados paliativos, que é o controle de sintomas, de sinais e sintomas. Então, é prevenir e aliviar. No segundo pilar, que é fortalecer a relação familiar. Então, esse apoio do binômio, né? Fortalecer a mãe, o pai, a família, aquele contexto familiar de cuidado daquela criança. Então, também, às vezes, fortalecer a presença de outros familiares, né? Quantas vezes a gente não viu aquelas mães que ficam meses no hospital sozinhas, e a gente é nossa obrigação também identificar qual é a rede de apoio dessa mãe, onde é que ela pode, quem é a pessoa que vai fortalecer, que vai dar ajuda para ela. Não dá para fazer isso sozinho, precisa de uma equipe que tem que ser multidisciplinar e mais ainda transdisciplinar, né? Ou seja, as ações se complementam. E vem o quarto pilar, que é fundamental, que é a comunicação. A comunicação entre a equipe e a comunicação da equipe com a família, para estreitar essa relação e aí
passar para aquele processo de decisão compartilhada, para que ele ocorra de forma mais adequada. Então, quando eu penso aqui, deixa eu voltar. Quando eu penso aqui, quando eu chegar nessa fase, né, de precisar fazer decisões compartilhadas, decisões mesmo até de retirada de suporte, se eu não tenho uma boa habilidade de comunicação, ou se eu deixo para me comunicar com o familiar só aqui, provavelmente eu vou ter conflito aqui. Agora, se desde o início, desde o diagnóstico dessa doença, ou desde a entrada desse paciente na enfermaria ou na UTI, eu venho fazendo uma comunicação empática, crio esse vínculo, quando chegar aqui nesse momento da decisão compartilhada, vai ser mais fácil, né? Vai ter menos conflito. Então, falando mais um pouquinho, aprofundando um pouquinho dos pilares, falando um pouquinho da equipe multi, só para a gente lembrar de todos os profissionais que são importantíssimos, né? Que a gente tenha uma equipe multidisciplinar para abordar todos os aspectos, né, da complexidade do ser humano. A comunicação, como eu já tinha falado para vocês, então existem os protocolos. Os protocolos, eles funcionam como um bom pontapé inicial para a gente estudar comunicação. Então, tem o protocolo SPIKES, tem o protocolo paciente, tem inúmeros protocolos. Então, para a gente que não recebeu esse treinamento na nossa formação acadêmica, né, foi um treinamento deficiente, por exemplo, eu acho que vale sempre a pena pegar um protocolo, ler o protocolo, e tentar seguir na hora que vai fazer uma comunicação. É muito importante também o treinamento de desenvolver essa habilidade. Então, existem cursos, né? Até cursos de simulação mesmo, tem o curso no centro de simulação da FPS, onde roda os cenários com paciente padronizado, né? Que são atores, e a gente prepara, então as reações são todas controladas, e são levadas do dia a dia, né? Do que a gente tem de experiência, que são as situações que a gente vê. Então, é muito importante, né? Saber fazer uma boa comunicação, a comunicação adequada, ela é um tratamento também. O outro pilar, que é o apoio da família, e aí a comunicação está totalmente aí intrínseca nisso, né? Porque o que eu vou falar, como eu vou falar, em que momento eu devo conversar com essa família, permitir esse acesso, né, da família ao paciente, fazer essa política de receber, porque às vezes a família tem alguém de confiança e quer trazer, e a gente se sente incomodado com isso, mas muito pelo contrário, isso acaba sendo um apoio para a gente, né? Quando você acolhe essa pessoa que é de confiança daquela família. Então, é muito importante fazer todo esse acolhimento e estar sempre focando no controle dos sintomas, seja ele qual for, seja dor, seja dispneia, seja convulsão, seja vômito, qualquer sintoma. E lembrar que os sintomas, eles têm uma esfera que é a esfera total, né? Então, existe, às vezes, um sintoma, ele está sendo muito ampliado pela questão social, pela questão emocional. Então, para a criança, uma dor física, ela pode ser ampliada pelo afastamento da mãe, pelo medo de estar sozinha, da angústia de não saber o que está acontecendo. Então, lembrar que todos esses aspectos, eles ampliam os sintomas e, portanto, quando a gente for fazer o manejo desses sintomas, a gente tem que estar atento a esses outros aspectos, e não só a questão da medicação. Tudo isso que a gente usa, dos pilares cuidar paliativos, equipe multi, comunicação, apoio, tudo isso, e o controle de sintomas, tudo isso porque a gente está buscando, na verdade, uma melhoria na qualidade de vida desse paciente. E quando a gente fala em qualidade de vida, é uma questão muito subjetiva e muito pessoal, cada pessoa sabe o que é qualidade de vida para si, não é uma questão de opinião, mas
Para quem está muito doente, para uma pessoa que está sobre tem uma condição grave, crônica ou aguda e está internada, a qualidade de vida é controle de sintomas, é não ter dor, é não ter uma lesão por pressão, é estar junto do seu familiar, é se sentir confortável. Então, muda um pouquinho aquele padrão do que é qualidade de vida, sai dessa esfera do quanto eu sou social, do quanto eu frequento a minha igreja, ou tenho saúde mental, passa a ser muito mais está incorporado nessa questão do sofrimento mesmo. Então, por isso que a gente tem sempre que estar buscando esse alívio desse sofrimento, porque é o que vai trazer qualidade de vida para o paciente. Lembrar que os pacientes, eles passam por mudanças contínuas, isso é um desafio na pediatria, né? Porque a gente lida desde bebezinhos, recém-nascidos, até crianças maiores, né, adolescentes. E a gente precisa ter essa habilidade de que para cada público que a gente vai atender, que a gente consiga alcançar, criar um vínculo com essa criança para fazer o melhor atendimento para ela. Então, lembrar que eles têm mudança das suas demandas, né? Então, a criança quer brincar, né? Tem mudanças na demanda educacional, o adolescente, né, que quer namorar, começa com atividade sexual. Então, essas questões estão postas também, e são questões que a gente precisa tratar. O que a gente está falando, na verdade, é de crianças que têm uma doença que limita a sua vida, ou que ameaça até a continuidade da sua vida, que ela vai viver por um tempo. Essa criança vai se desenvolver durante esse tempo de forma biopsicossocial, e que em todo o trajeto de vida dessa criança, a morte sempre vai estar ali presente, sempre há uma possibilidade. E aí o desafio da gente é fazer essa criança atravessar todo esse trajeto, durante todo esse tempo, e tendo uma boa qualidade de vida. Então, é um desafio enorme. E lembrando que, se a gente está falando que cuidados paliativos é para aquele montão, né, de diagnósticos, né, então é muita criança necessitando de cuidados paliativos. Então, hoje, se vocês olharem lá na UTI de vocês, façam esse exercício amanhã, assim, quantas crianças, usando aquele fluxogramazinho das indicações, quantas crianças teriam ou não teriam indicação do cuidados paliativos. Então, o que a OMS está dizendo hoje para a gente é que não vai ter especialista suficiente para todo mundo, não. Que nós, especialistas de outras áreas, que estamos lidando com crianças naquelas condições, a gente vai precisar fazer a abordagem paliativa, seja na comunidade, na escola, no domicílio ou no serviço de saúde. Então, a gente vai precisar aprender a fazer a nossa abordagem paliativa. Então, como seria isso? Através de informação, tanto informação profissional, a gente buscar essa informação, como a inclusão da família nesse processo, ou seja, eu forneço essa informação, eu sou capaz de dar essa informação para a família, para o meu paciente, para incluir ele nesse processo. Quando o paciente vai evoluindo e vai aumentando a complexidade, né, dos sintomas dele, da evolução, a gente começa a ter um momento em que precisa fazer controle de sintomas, definir objetivos de cuidado. Aí a gente vai precisar de uma equipe um pouco mais especializada, que são os cuidados paliativos gerais. Os especialistas, nós especialistas da terapia intensiva, neurocirurgia, cardio, a gente está aqui, ó, nesse meião, no cuidados paliativos gerais. Então, a gente vai precisar falar sobre prognóstico. Então, quem melhor para falar sobre prognóstico de uma fibrose cística do que um próprio pneumologista? Quem melhor para falar sobre o prognóstico de um paciente que está chocado na UTI que o intensivista? Quem melhor para falar sobre o prognóstico de um paciente com uma cardiopatia congênita grave do que o cardiologista? Então,
os especialistas vão ter que aprender a manejar os sintomas da doença e do tratamento que se propõem para essa criança, mas vamos ter que aprender também a falar sobre o objetivo de cuidado, o que inclui nesse objetivo de cuidado a questão das definições, né? Definições de limitação, né? Proporcionalidade dos tratamentos. Quando a situação vai ficando mais complexa, ou seja, sintomas refratários, então, meu especialista está aqui, ele já tentou manejar o sintoma, mas não conseguiu, ou está muito próximo do fim da vida, né? Existem questões de alta complexidade, né? Por exemplo, preciso discutir limitações de suporte, o paciente foi para a UTI, preciso discutir questões de tomada de decisão do fim da vida, então aí vai ter o especialista, e o especialista vai entrar como um consultor, dando apoio a toda essa rede. Hoje, infelizmente, o que a gente está vendo é que algumas pessoas, né, buscam esse conhecimento e não vão dar conta dessa pirâmide todinha de pacientes que necessitam de cuidados paliativos. Hoje a gente tem um estudo que estimou que hoje no Brasil a gente tem 500 mil de crianças vivendo com indicação de cuidados paliativos, de alguma abordagem, e que quase 200 mil estão precisando de indicação de cuidados paliativos especializados. E a gente não tem profissional para cuidar de todas essas crianças. Então, vamos tentar entender um pouquinho como é que a gente faz esse passeio, né, ao longo da vida da criança e que tipo de abordagem, né? Então, quando eu tenho, desde o momento do diagnóstico, então, nesse momento aqui do diagnóstico, eu vou ter sintoma, então eu vou precisar manejar sintoma, provavelmente eu vou controlar, né? Então, eu preciso... O meu foco é acolher medo e ansiedade, estimular essa família, essa criança, sobre o conhecimento da sua doença. Então, aqui provavelmente eu tenho tratamento modificador de doença, e aí eu estou envolvendo a família e a criança no conhecimento dessa doença e empoderando o binômio, né, sobre a sua condição e sobre o seu tratamento. Conforme a doença evolui, eu, por exemplo, alcanço uma estabilidade, né, onde eu tenho um tratamento curativo ou um tratamento modificador de doença, mas o meu cuidado paliativo está aqui presente. E o principal foco desse cuidados paliativos é garantir essa adesão terapêutica, né? Então, quando eu identifico que, por exemplo, há uma questão social e eu aciono o serviço social para que a questão social não atrapalhe no meu tratamento modificador, então eu estou fazendo cuidados paliativos. A nutrição, todas as terapias modificadoras, né? Então eu estou focando nisso. Então, quando eu coloco cuidados paliativos como base, eu agrego junto com o curativo, eu estou associando os dois tipos de tratamento, e o tratamento paliativo, ele potencializa o curativo. Conforme vai evoluindo, a gente vai estabelecendo vínculo com a equipe, com a família, a gente aproveita esse momento de estabilidade para conhecer os valores, os sonhos, as fragilidades, qual é a dinâmica de decisão e enfrentamento. Então, a gente vai conhecendo esse paciente e essa família. Quando começa a haver uma deteriorização, o cuidados paliativos ele aumenta da sua importância. Então, nesse momento que o paciente começa a ficar instável, eu começo a ter menos tratamento curativo, né? E o paliativo ele vai estar ali presente e ganhando mais importância. Nesse momento, eu começo a discutir as prioridades. Provavelmente eu vou precisar adaptar a rotina, porque o meu paciente, nesse momento, ele perdeu alguma funcionalidade, então eu preciso adaptar alguma coisa. Começa a sinalizar os riscos, fortalecer a questão emocional,
aumentar essa proximidade com a equipe e principalmente controle de sintomas, porque normalmente esses pacientes começam a ter sintomas, né? Uma dispneia que piorou, um cansaço, uma fadiga que aumenta, e aí a gente precisa estar atento para controlar esses sintomas. Conforme a doença vai progredindo, a gente começa a falar sobre mudança no objetivo do cuidado, controle de sintomas está presente, e aí começa a falar sobre abordar essa questão da terminalidade. E aí, se a gente já conversou aqui sobre valores, né, sobre o que é importante para essa criança, para essa família, isso serve como link para a gente abordar a terminalidade. E falar sobre limitações e preparar para o agravamento. E quando o paciente está na fase final da vida, ou seja, ele está naquele processo de terminalidade, e nesse momento da terminalidade ele vai entrar em processo ativo de morte, é onde a gente vai controlar sintomas, reduzir procedimentos, e aí vai fazer o plano de cuidado e vai dar todo aquele suporte para a criança e para a família. E após a morte, a gente vai continuar cuidando da família, que é o cuidado ao luto, que a gente pode tanto ter o ambulatório de luto, né, onde você agenda para essa família voltar, ou para o serviço que não tem ambulatório de luto, a política das portas abertas. Eu tenho um casozinho aqui, mas eu acho que a gente podia conversar agora, tirar algumas dúvidas, né? O que vocês acham? Pronto. Sim. Eu coloquei aqui ao longo da aula, se alguém queria fazer até alguma pergunta, mas, assim, primeiramente, queria agradecer demais essa aula, que foi, assim, muito, muito boa, muito esclarecedora. Eu acho que realmente, assim, é um divisor para a gente. Aquele fluxograma que você fez, colocando, assim, como a gente guiar os pacientes nos cuidados paliativos, acho que realmente vai ser uma coisa que a gente tem que levar, tem que ficar realmente na nossa cabeça, na nossa vida, porque eu acho que ao longo dos anos vai ser muito importante. A gente fica naquele trabalho de formiguinha, de tentando realmente instituir. Quando surge a proposta da educação continuada, as meninas também são diaristas, né? Tayane, Mari, ela disse, vamos colocar cuidados paliativos, porque a gente tem muito paciente com esse perfil e a gente precisa entender melhor. Então, assim, a gente vai crescer enquanto equipe, a gente está todo mundo amadurecendo, cada dia é um dia. A gente precisa sair da zona de conforto, a gente precisa entender, de repente, depois dessa aula, quem sabe a gente já se sinta um pouco menos desconfortável, né, de estar nessa posição. Então, assim, a gente tem demais, assim, a agradecer a sua aula, que foi brilhante, viu? Aí, Gabi colocou aqui no grupo, no chat, uma pergunta que você, ao longo da aula, também foi falando. Foi isso: quando iniciar o diálogo com as mães de pacientes crônicos? Você deve começar o diálogo no bom dia, né? Vamos dizer assim, né? Então, quando a gente começa a conversar, porque a gente sempre fica achando que eu já vou conversar para dar as más notícias, né? Às vezes é verdade, né? O primeiro encontro que a gente tem com aquela mãe já é para dar uma má notícia para ela. Mas a gente deve toda a oportunidade de conversa. Então, o paciente chegou para vocês, internou. É um paciente que você não sabe ainda se ele é um paciente crônico, mas ele está com um evento agudo. Eu não sei se aquele evento agudo vai determinar a terminalidade da vida dele, ou se é um evento agudo que eu vou conseguir resolver, né? Então, dizer isso para a mãe, entendeu? Acolher, dizer. E aí eu sempre começo assim, pedindo para elas me falarem como é a vida delas, sabe? Como foi que aconteceu. Então, às vezes, a primeira reunião, a primeira conversa que você tem com a mãe, você não fala nada. Quem fala é ela. Isso tem um poder, assim, tem uma importância de ela se sentir valorizada e acolhida. Então, eu procuro sempre fazer isso, né? Como foi? Como foi que aconteceu? Como é a sua vida? Como é que você cuida dele? Quem é que lhe ajuda? Quem é que lhe dá o suporte? Então, elas contam, e aí, no final da conversa, elas saem agradecendo porque foram ouvidas, né? Então,
começa sempre assim, quando a gente tem tempo de construir isso, né? E aí, como elas se sentiram acolhidas por você, criam um vínculo, quando você for precisar realmente falar as coisas difíceis, elas já vão ter um coração um pouquinho mais aberto para você, elas já vão ter um carinho por você, né? Então fica até menos sofrido para elas. Mas sempre dizer isso, né? Ele a gente vai ver se ele vai responder essa infecção, né? A gente começou o tratamento, então sempre deixar situada em que momento a gente está, né? Sim. Porque às vezes que aí eu volto para elas e digo, lembra quando a gente conversou que eu disse isso, isso, isso? Elas, lembro. Então, aí não evoluiu como a gente esperava, e você faz um linkzinho, né? Um caminho. Uhum. Outra dúvida também que o pessoal tem, porque as pessoas ficam com medo de não fazer algumas coisas que a gente está acostumado a fazer do ponto de vista que seria curativo, né? Então, assim, as pessoas acham que tem que ficar assinado, a mãe ou o pai, o responsável tem que assinar no prontuário, dizendo que permite que não seja feito tal procedimento. Então, isso acho que é uma coisa que a gente ainda tem que desmistificar um pouco, né? Se puder falar um pouquinho também sobre isso. Isso aí é uma discussão, sabe? Que até o Uhum. pessoal do direito, né? Acha que tem que assinar. Veja, mas não tem valor nenhum essas assinaturas de prontuário ou de termo, Sim. né? Isso é uma coisa que a gente tenta herdar lá dos Estados Unidos, né? Porque tem uma judicialização muito forte da medicina. A gente caminha para isso, né? Em algum momento, talvez a gente tenha que rever, mas hoje o que eu vejo assim é frágil essa assinatura, porque a família ela pode dizer eu assinei, porque mandaram eu assinar, eu assinei. Então, o que é forte mesmo com relação a esse processo de tomada de decisão é a boa comunicação. É a família, você criou o vínculo, você comunicou, a família conseguiu entender, a família se sentiu acolhida naquele processo, e aí você registra em prontuário, tem que estar registrado, e, se possível, assina 2 médicos, ou um médico e a enfermeira, os 2 profissionais que participaram daquela reunião familiar, daquela conferência, que é uma outra coisa assim. Eu ainda faço, às vezes até vou conversar com a mãe sozinha, mas quando você vai para uma conferência familiar dessa, onde você vai abordar sobre, por exemplo, intubação paliativa, o ideal é que sejam pelo menos 2 profissionais, né? Você não vá sozinho. Então, leve um residente, ou a enfermeira vai, o fisioterapeuta vai, e depois faz o registro no prontuário e os 2 assinam. Não tem necessidade da família assinar. Certo. Certo. Entendi. Desativa aí, Tayane. Você está aí online, tem que desativar o seu som. Pronto, Alguém agora. perguntou alguma coisa, né? Eu Sim, vi foi aparecer. Bárbara. Aí foi o que você estava respondendo sobre a questão da assinatura dos pais no prontuário. Isso já esclareceu. Foi isso. Isso. Não, Eu agora, queria primeiro. ordem de não reanimar, não precisa nem ser perguntado, certo? Porque você perguntar, quer que eu reanime? Seu filho parar, eu reanimo ou não reanimo? É muito cruel você perguntar isso, porque por mais entendimento que essa mãe tenha, ela pode chegar e dizer, não reanime, eu já entendi, meu filho está sofrendo, mas daqui a uma semana, quando ela estiver vivendo o luto dela, o auge do luto, ela vai lembrar que foi ela que disse para não reanimar. E ela vai trazer, e se eu tivesse pedido? E se? Será que meu filho? Então, começa os e se. Então, a ordem de não reanimar, ela é uma decisão médica. Então, você toma essa decisão e tem que estar registrado em prontuário, mas você não pergunta. Então, como é que eu faço, né? E eu também não digo, olha, se ele parar, eu não vou reanimar, porque isso choca. Então, eu sempre costumo dizer para as mães assim, veja, depois de muita conversa, né? Que a gente já está num contexto. Então, morrer para quem está muito doente é um processo. Nesse processo, o oxigênio do sangue vai cair,
e o oxigênio do sangue caindo, o coração vai ficar fraquinho e ele vai bater cada vez mais devagar, até que ele vai parar. E a gente não tem indicação de reverter isso, porque senão a gente vai estar só prolongando o sofrimento. Então, é uma forma que eu encontrei, mas assim, não foi do dia para a noite, eu também tive que aprender, né? A gente está aprendendo e continua aprendendo a melhor forma de dizer as coisas, mas essa é uma forma que eu entendi ao longo, que eu construí ao longo do processo, que ficou suave para elas, elas conseguem entender o que quer dizer. Então, que eu digo, é melhor estar no seu colo, é melhor estar com você, né? E você se despedir dele. Então, elas conseguem entender. E aí, tira aquela do, se parar, eu não vou reanimar, né? Porque para quem está morrendo não para, né? Morre. A gente só tem que reanimar quem para. E quem está morrendo não para. Ele morre. É verdade. Aí existe essa, talvez, Aninha, em um outro momento, porque eu tentei dar uma abordagem assim muito conceitual, sabe? E a quantidade de coisa que a gente tem para discutir e que talvez seja isso até o que vocês estavam mais ansiosos, não sei dizer, sobre a questão da decisão compartilhada, sabe? Quando é que eu chego para... Como é que eu decido, né, com a família, se vai ser extubação paliativa, se eu vou reanimar, se eu vou não? O que cabe dividir, o que não cabe dividir, né? Então, eu tenho uma aula sobre decisão compartilhada, entendeu? Mas para a gente falar sobre decisão compartilhada, é preciso que a gente trate desses aspectos conceituais, né? Porque senão a gente fica achando que o cuidados paliativos é só falar sobre tirar a ventilação, tirar a droga vasoativa, entendeu? Isso está dentro, mas não é só isso, né? E é a questão da diferenciação que você disse de cuidados de fim de vida e cuidados paliativos, né? A gente fica achando, sem entender, sem aprofundar o assunto, que cuidados paliativos é de fim de vida, mas a gente tem que chegar antes disso, né? Que esse é que é o desafio. Esse é o desafio. A gente que trabalha na UTI, a gente vai lidar muito com cuidados de fim de vida, né? Porque as crianças estão indo para lá, né? Elas agravam e vão para lá e a gente acaba tendo que fazer essas discussões. Mas a gente vê que a gente fica com muita dificuldade. Por quê? Porque era para ter falado sobre essas questões lá desde o início, não desde o diagnóstico, né? Desde o diagnóstico você criou vínculo, você veio construindo. E quando o especialista, por exemplo, ele percebeu que está agravando, ele começa a conversar sobre aquilo, né? Sim. E não, isso nem determina se o paciente vai ou não para a UTI, porque ele pode, eu não tenho certeza, né? Mas veja, mas ele já abordou e já falou alguma coisa, né? Que a doença progride daquela forma, né? A mãe não chega tão, porque é comum, às vezes, o paciente tem uma doença tão grave e a mãe chega para a gente, parece que ninguém nunca falou nada, né? Parece que a gente se admira, né? Poxa vida, ninguém nunca conversou com essa mãe. Isso é comum, não é verdade? Infelizmente, né? Mas é ainda. Thay, quer falar uma coisa, Thay? Queria, não. Primeiro eu vou agradecer, né? Me apresentar. A senhora não me conhece, Tayane, mas eu já ouvi falar muito de você. Então, para mim é um prazer gigante. Me tornei sua fã agora. E queria agradecer pela aula, pelas explicações. E queria perguntar, assim, as pessoas se preocupam muito, porque é algo... 2017 foi quase ontem, né? Eu sei que para a medicina é muita coisa, mas existe vários tabus, eu acho, ao redor dos cuidados paliativos. Assim, a própria palavra paliativa, ela é usada no dia a dia de uma forma também que não nos ajuda muito, né? É verdade. Porque quando fala que alguém vai fazer um paliativo, já é assim, como se fosse ali uma gambiarra quase. E aí, às vezes a gente se pega até, tipo, eu sou formada desde 2019, não é muito tempo, né? Então, a gente se pega com muitas dúvidas. A gente se pega com muitas dúvidas e, às vezes, a gente se pega errando, assim. Quando a gente vai pensar em tudo que fez, a gente, pelo medo de não fazer algo, a gente acaba fazendo de eutanásia desse paciente.
E aí eu queria perguntar um pouquinho assim para você com relação a cuidados paliativos versus distanase, assim, o que você vê no seu dia a dia, ou o que você podia orientar assim, com relação à equipe mesmo? O cuidados paliativos, ele foge da distanásia, né? Então, o cuidados paliativos, o que ele busca é a ortotanásia. Então, a gente tem os dois extremos, né? De um lado, a gente tem a eutanásia, que é aliviar o sofrimento, né, de alguém. Então, precisa ter esse cunho misericordioso, né? Não é permitido no Brasil. No Brasil é crime, e aí existem várias discussões sobre isso. Do outro extremo, a gente tem a distanásia, né, que é você prolongar essa vida, que tem até um termo que diz, é vida além da vida, sabe? Onde já não tem vida e você prolonga através de suportes ou de medidas invasivas, você prolonga, a gente até diz assim, prolonga sinais vitais às vezes, né? Que o paciente não está mais vivo, mas tem um coração batendo, tem uma máquina que respira pelaquela pessoa, e a gente vai prolongando, perpetuando aquela situação. E o cuidados paliativos, o que ele defende é a ortotanásia, que é o meio termo, né? Que permitir que a morte ocorra nas situações em que ela já é esperada, né? Então, eu nem acelero, né? Eu nem acelero, não faço uma eutanásia, mas eu também não uso as medidas de suporte, as medidas terapêuticas para prolongar esse processo. Então, eu aceito a morte no momento que ela já é esperada. Nesse processo todo, eu tenho um monte de coisa para fazer, que aí é o controle dos sintomas, né? Deixar o paciente com o seu sofrimento aliviado. Então, é isso. Mas, infelizmente, o que a gente vê hoje ainda é muita distanásia, né? Porque o próprio CFM, né, quando define cuidados paliativos, né, ele ainda deixa alguma brecha, né, de discussão, deixa de insegurança para o profissional e tal, mas hoje essa discussão assim está bem avançada, sabe? Então, o importante é estar discutindo com a equipe, estar vendo as várias opiniões, conversando com a família e priorizando o conforto do paciente. Certo. Pronto. Então, eu acho que é isso. Acho que a gente só tem a agradecer e podemos finalizar essa aula, né? Muito, muito, muito obrigada. Viu? Pronto. Aí eu quero aproveitar, Aninha, para a gente estar com. Eu estou com dois projetos, na verdade, né? Um projeto é do IMIP Educa, que aí é um curso de cuidados paliativos. Uhum. Aí, nesse curso, a gente vai destrinchar, né? Cada partezinha dessa, conceitos, sintomas, né? Então, está em construção isso, mas é um projeto, então a gente vai ter. Eu tenho também a proposta de fazer aí um outro presencial. Eu tentei fazer um curso completo, mas não sei se tu chegou a ver, divulgou pelo Santa Joana, mas não teve, como era um curso completo, eram muitos dias, aí eu vou fatiar esse curso. Então, a gente vai ter assim um curso só de conceito, e aí vem comunicação, aspectos bioéticos, porque tudo isso ajuda a gente na hora da tomada de decisão, né? De fazer as decisões, de escolher o melhor caminho a seguir para o nosso paciente. E aí, já deixo o convite aqui para divulgar com vocês. Quando puder, o link para a gente, quando estiver pronto. Obrigada. A Mari também está agradecendo aqui a aula. Obrigada, Mari. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso. Demais. Pois um beijo. Boa noite, viu, gente? Beijo. Beijo.